Você é daquelas pessoas que já fez muitos cursos e leu muitos livros sobre o assunto prosperidade? Você é daquelas pessoas que, apesar de toda a carga de informação, conhecimento, quase que poderia dar aula, mas não consegue fazer isso refletir de forma realizadora em sua vida? Se você se identifica com esse tema, dê um curtir, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado sobre mais conteúdo sobre prosperidade. Quando você lê um livro, quando você assiste a alguma aula, por mais que você preste atenção ao conteúdo e o entenda em algum nível de profundidade, muito desta informação é volátil, ou seja, ela se perde. Ela se perde em sua memória, ela se perde de seu foco, ela se perde com o tempo. Muitas vezes ela se perde até no dia seguinte ou no mesmo dia. Isso acontece porque a maioria dos nossos hábitos de estudo não favorecem muito a retenção do conteúdo, o aprendizado profundo. Ainda que aprendizado profundo ocorra mais no momento de experimentação prática de algo em nossa vida, podemos reter melhor cada conteúdo sem pressa, porque desta forma esta sabedoria pode nos ajudar em nossa vida. Temos que resistir e sermos apenas consumidores ávidos de livros e cursos. Como se o ato de obter um novo livro ou um curso a cada momento justificasse psicologicamente que estamos correndo atrás do que parece ser uma atitude grandiosa do saber e então aguardar pelos frutos de prosperidade em nossa vida. O problema é que a maioria das pessoas, ao ler um livro ou assistir uma aula, não consegue reter muito do conteúdo e não chega até o momento de ideias para colocar em prática. Há algumas técnicas para aumentar a retenção e com isso fazer aquele conteúdo contaminar melhor o nosso subconsciente e a nossa vida para alcançar melhores resultados. É assim no caso de conteúdo sobre prosperidade. Uma das técnicas ao ler um livro, um e-book, um artigo é degustar os trechos, páginas ou capítulos de forma mais penetrante do que apenas a leitura corrida. Você pode, com canetas coloridas ou que destacam, marcar trechos importantes e essenciais. Você pode parar de ler após algum entendimento de um parágrafo e pode ficar pensando a respeito. Você pode anotar em um caderno coisas essenciais, pois anotar em um caderno não é apenas a título de lembrar de algo depois, mas o ato da escrita promove uma memorização e contato diferente e complementar da leitura. Prolonga o envolvimento com aquela ideia. Você já deve ter ouvido alguém falar: tal livro é meu livro de cabeceira. Aí alguém poderia pensar: se eu leio tantos livros por mês, tantos artigos por mês, assisto a tantos vídeos, como pode uma pessoa se referir a um livro como de cabeceira? Como se ele ficasse lendo o mesmo livro em muitos momentos da vida? Sim, essas pessoas, elas consomem conteúdo de uma outra forma. Elas estudam um livro, elas o leem várias vezes, elas anotam, elas retêm o conteúdo em suas mentes. A cada vez que elas passam, elas absorvem mais, elas entendem coisas novas. Elas têm até a impressão de, após ter lido novamente, ter achado um novo trecho em que não perceberam a existência antes. Devemos ler várias vezes, assistir várias vezes, para que as novas verdades entrem no subconsciente, pois o subconsciente que vai ajudar na recepção dos ensinamentos como verdade. Ele é contaminado pela repetição. Se o seu consciente, a mente analítica, permitiu que aquele conhecimento seja inserido em sua vida, dê uma ajudinha com a técnica da repetição, para que isso seja mais rápido e fácil. Uma das formas de potencializar o conhecimento é a aplicação do mesmo em nossa vida. Se você está recebendo um conteúdo para ajudá-lo a fazer alguma tarefa, ou ajudar a criar alguma coisa, ou ajudar no trabalho, o que você precisa, na medida do possível, é pausar a absorção do conteúdo e aplicar aquele pedaço de conhecimento. Por exemplo, se você está estudando algo sobre como criar um site para ganhar dinheiro, você poderia aplicar cada passo na prática, pois isso potencialize muito o aprendizado. Se você está estudando sobre técnicas de marketing,
Seria ótimo conseguir aplicar alguma técnica no seu dia a dia, assim que você for passando por um capítulo de um livro, ou por um trecho de um vídeo, pois as informações não ficam retidas de forma rica em detalhes em nossa mente. Às vezes é fácil perder entendimentos momentâneos. É fácil esquecer de percepções que podem depois fazer a diferença. E então, convivendo com a prática, pode começar a surgir ideias de aplicação do conhecimento e conforme surgem essas ideias, precisa haver uma dose de disciplina de ação, pois é a disciplina que nos move para aplicar o que aprendemos. Ficar apenas acumulando conhecimento sem aplicação não dará o prosseguimento que a prosperidade precisa. Se você é uma pessoa que deixou de viver apenas no automático, se você quer mais da vida, se você quer desenvolvimento pessoal, se você já está convencido que o conhecimento, que o entendimento é o caminho ideal, e se você também já aceitou tudo isso como verdade, a ponto de defender tais ideias, então você chegou no ponto de iniciar a etapa da disciplina para colocar em movimento as ideias para seus objetivos. A disciplina é algo que no início pode até doer, pois é um momento em que precisamos arregaçar as mangas. Deixamos um pouco de lado momentaneamente a etapa do estudo, que era de uma certa forma mais cômoda e confortável, e temos que enfrentar a barreira da ação. Há algumas técnicas para garantir disciplina de ação. Vamos abordar algumas aqui neste vídeo. A dor da disciplina precisa ser enfrentada. Então você deve se lembrar de algo sempre. Você estudou e entendeu o que diferencia uma pessoa próspera de outras. Qual a diferença de atitudes prósperas e outras atitudes? Então você está a um ponto que não pode mais voltar atrás e negligenciar as ações de aplicação prática que deve tomar para realizar os objetivos. Agora que você já sabe de tudo isto, pense sempre desta forma. Uma de duas dores você vai sentir: a dor inicial da disciplina ou a dor do arrependimento. Crie um ambiente propício para a disciplina. Estabeleça os horários para cada tarefa para dividir o seu dia de forma que não acabe faltando tempo para cada coisa que precisa ser feita. Se você precisa aplicar ideias novas e normalmente não tem tempo extra, acorde mais cedo ou durma mais tarde. Reorganize o que for possível no tempo que já utiliza para a sua rotina. Muitas coisas fazemos no automático e quando começamos a reavaliar esta rotina, por vezes, descobrimos outras formas de executar as mesmas coisas, gastando menos tempo para sobrar mais tempo para as novas tarefas que chegaram. Muitas pessoas gastam horas em redes sociais ou assistindo vídeos de banalidades. Sim, você pode ter algum lazer, e para isso estipule quais serão as pausas. Mas resista ao vício de descarga de dopamina que ocorre por ficar horas nas redes sociais, aplicativos ou TV. Estas atividades podem ser uma descontração, um lazer, mas elas tomam muito tempo e não trazem nada de acréscimo na prosperidade de sua vida. Encare isso como uma diversão e uma pausa para descanso. Outra técnica ao enfrentar a disciplina é sempre estar lembrando de como os frutos afetarão beneficamente a sua vida e das pessoas que você ama. Esse pensamento e o sentimento gerado a partir dele torna alguma dificuldade menor. Se você está precisando ter disciplina para as novas ideias e o seu dia é preenchido com alguns problemas, veja os problemas pela perspectiva de se transformarem em desafios. Sim, desafios engrandecem a nossa capacidade de resolver e otimizar a vida. Isso é uma prática dos ricos. Os ricos têm uma desenvoltura em transformar problemas em desafios, porque eles adoram enxergar como transformar um problema em um ganho, uma perda em um ganho. Ricos são resolvedores de problemas. Alguns até ficam desconfortáveis quando as coisas estão muito calmas e os problemas ausentes. Com essa nova visão, você vai ficar surpreso sobre quantas soluções para tantas coisas estavam em seu poder. Isso vai ajudá-lo na disciplina de agir. Muitos dias podem ser mais fáceis e fluidos, mas alguns dias ficam mais complicados.
Em dias mais complicados, não se sinta frustrado nem desanimado. Ao invés, haja para pelo menos cumprir minimamente o seu compromisso de disciplina. Então, dê pelo menos um passo, uma tarefa, uma atitude. E então a sua mente sentirá que você não está desistindo, que não está negligenciando totalmente, e então o dia seguinte sempre é um novo dia e uma nova oportunidade de realizar muitas coisas para o seu objetivo. O mais importante é conseguir avançar em alguma coisa. Pense de manhã, pelo menos em uma tarefa que você realizaria durante o dia, e o dia já teria valido a pena. Siga adiante sem olhar para os lados. Isso significa: não se compare ao sucesso dos outros. Não se compare com alguém que obteve mais sucesso e nem se compare a alguém que obteve menos sucesso. Ao invés, busque se comparar a si mesmo. Busque vencer a si próprio. Depois de um dia de tarefas concluídas, pare e sinta: eu estou melhor que antes? Eu já construí algo a mais do que ontem? Então, parabenize-se e comemore. Isso é importante. Agora que você sabe que após ter disciplina para colocar em prática as ideias de seus estudos de prosperidade, você vai desfrutar de um novo mundo de resultados e então agora, em próximos cursos e treinamentos, sua mente estará pensando: já vou colocar isso aqui em prática daqui a pouco. E então você vai perceber que vai acordar mais cedo e vai acordar com um brilho diferente nos olhos. O brilho de quem está moldando o seu futuro para se tornar alguém que vai viver a experiência de vida tão sonhada. Se você gostou desse conteúdo, por favor, dê o seu curtir, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais conteúdo sobre prosperidade.